Começou. A Gabi é ninja, ela já achou aí. Não, foi só clicar em... Tchau. Só que daí eu não sei onde salva, não sei nada, né? Ah, não, mas aí o Rafael salva e depois ele posta. Então tá bom. Muito obrigada. Imagina. Desculpa, gente, ó, continuando aqui. Todo mundo que estiver apontando pro centro do meu círculo vai ser a força centrípeta. Então, quem está apontando pro centro do círculo é o TX. Então, TX vai ser igual a força centrípeta, tá bom? Então, a gente tem essas duas equações aqui, pode falar. Por que você pode dizer que mesmo que dy é igual a p? Ó, essa bolinha aqui, ela tá fazendo um movimento aqui, ela tá fazendo um movimento em volta de um... Pera aí, deixa eu... Calma aí. Eu não tô com a chave da moto. Caramba. Eu ia tentar fazer alguma coisa para explicar, mas ó, pensa num pêndulo. E esse pêndulo, ele tá fazendo um movimento cônico. Assim, um pêndulo que tá... sabe esse tipo de movimento? Aqui tem dois tipos de pêndulo. O pêndulo que só faz assim, de um lado pro outro, e o pêndulo que descreve um cone, tá? Esse tipo de pêndulo é um pêndulo cônico, ou seja, esse cara aqui, ele vai estar se movimentando nesse círculo. Ele não sobe nem desce, ou seja, a gente não tem nenhum movimento na vertical. Se não tem nenhum movimento na vertical, não tem força resultante na vertical. Então, a força que está para cima tem que ser igual à força que está para baixo. Quem que está para cima? A componente da tração. Quem que está para baixo? O peso, tá? Então, por isso que eu pude igualar essas duas coisas. Beleza? Mas só por causa disso, por causa dessa característica desse movimento. O da força centrípeta tinha dado para entender? Ó, a força centrípeta vai ser sempre a força que estiver para o centro da trajetória, né? Então, vamos lá. Sabendo disso, ó, vou primeiro começar mexendo nessa equação de cima aqui, ó. Nessa daqui. Então, a gente sabe que T cosseno de θ vai ser igual a mg. Então, eu vou passar o T para lá. Aliás, o cosseno para lá. T vai ser igual a mg sobre cosseno de θ. Tenho essa expressão agora, beleza? Agora eu vou pegar essa expressão, guardar ela e eu vou mexer com essa daqui de baixo. T seno de θ vai ser igual à força centrípeta. Agora a força centrípeta a gente já pode escrever direto essa expressão aqui, se vocês preferirem, ou a gente escreve m vezes a aceleração centrípeta, vocês que sabem. Eu já vou fazer direto m ômega ao quadrado r, beleza? Daí a gente vai ter então, ó, repara o seguinte, por que eu escrevi o t desse jeito? Porque eu já sabia que eu ia ter que substituir aqui, né? Se você não soubesse, você ia chegar nessa expressão e pensar, tem muita coisa que eu não sei, ó, isso a gente não sabe e o t a gente não sabe. Então a gente teria que pensar em outra expressão para o t. Então foi isso que eu tinha feito aqui antes, ó, encontrei uma expressão para o t. Então a gente vai ter mg sobre cosseno de θ vezes seno de θ vai ser igual a m ômega ao quadrado r. Então dá pra gente cortar aí o m, certo? E agora a gente substitui os números. Só vamos pensar o seguinte, se meu diâmetro é 15, quanto que é meu raio? Metade, né? 15 sobre 2, que também é conhecido como 7,5. Beleza? Então, ele me deu o diâmetro do movimento. Dividi por 2 e encontrei o valor do raio. Agora, é só fazer conta. 10 vezes o seno de θ, que ele me deu, que valia 0,6, dividido por 0,8, vai ser igual a ômega ao quadrado vezes 7,5. Certo? Beleza? Continuando aqui do lado, ó, 10 vezes 0,6, isso dá 6. Então, é 6 dividido por 0,8. Isso vai ser igual a ômega ao quadrado vezes 7,5.
Ó, vamos fazer essa conta aqui do lado. 6 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 60 dividido por 8, beleza? Daí a gente vai fazer 8 vezes quanto chega perto dos 60? 7. 7, né? Que dá quanto? 56. 56, subtrai, vai dar 4, põe a vírgula, vem um 0, 8 vezes quanto dá 40? 5. 5, que deu 0. Olha só que legal que ficou isso aqui. 7,5 é igual a ômega ao quadrado vezes 7,5. 7,5 sobre 7,5 vai dar 1, então ômega ao quadrado é igual a 1, ômega é igual a 1 radiano por segundo. Beleza? Deu para entender? Deu sim. Nossa, Menta, tipo, eu entendi certinho o que você fez, mas se caísse um exercício desse, eu ia demorar muito tempo pra fazer. Tipo, porque você fez 2 equações, aí você juntou as equações, aí depois você desenvolveu, aí deu uma coisa só. Não, ia ser fácil. Por quê? Ó, primeira coisa, tem movimento circular. Se tem movimento circular, e no caso você tem peso e tração, ele tipo, não tem muito o que fazer. Você ia ter que fazer diagrama de força. Tipo, não tem outro caminho para esse exercício, né? Porque ele não deu quase nada pra gente. Quando ele não dá quase nada, muito provavelmente você vai ter que fazer diagrama de força. Quando a gente faz o diagrama de força, é que aqui eu já sabia o que ia acontecer, né? Mas imagina que você faz essas 2 equações, isso aqui é básico de exercício de força, né? Toda vez a gente começa igual. Anota as forças, depois faz as equações. Você ia fazer o seguinte, ó, você ia chegar nessa equação aqui, você ia ver que você ia ter 2 incógnitas. Se você tem 2 incógnitas, necessariamente você tem que ter 2 equações. Então daí você ia vir nessa daqui e ia chegar nessa outra expressão da tração. Daí você ia substituir. Tenho certeza que você ia conseguir fazer sozinho também. Ah, espero que sim, né, Menta? E aí assim. Ô, Menta, tipo, eu percebi que sempre que tipo, ele dá o seno e cosseno, é uma coisa de força, você tem que fazer, né? Sim. Isso que é o bom de física, né? Pelo enunciado a gente já consegue ir sabendo mais ou menos para que lado que vai, né? Se ele deu seno e cosseno, a chance de você ter que decompor vetor é muito grande. Ele não ia dar isso à toa, né? Bom, vamos começar a lista 3? Vamos? Vamos. Maravilha, então. Agora a gente vai começar a falar de um assunto que é bem provável que vocês já tenham visto no primeiro ano, tá? Então a gente vai ver de novo, que é o conteúdo de trabalho. Trabalho é uma daquelas palavras que na física significa uma coisa, no dia a dia significa outra coisa e na sociologia é outra coisa ainda, tá? Então, trabalho. Na física, a gente vai usar essa letra grega, que é um tau maiúsculo, tá? Já falei pra vocês, letra grega é que nem letra do nosso alfabeto, tem maiúsculo e minúsculo, tá? Esse aqui é o tau maiúsculo, que a gente usa como trabalho. A grandeza física trabalho, ela é uma grandeza que o significado dela, como ele é muito diferente do nosso dia a dia, às vezes fica difícil de entender, tá? Mas imagina o seguinte, eu tô aqui no Mac Física agora, imagina que eu resolvo pegar uma cadeira, pôr em cima da minha cabeça, sair do Mac Física, dar uma volta no quarteirão, vir aqui de novo, colocar a cadeira no mesmo lugar que eu peguei e perguntar pra vocês qual seria o meu trabalho nessa burrice que eu fiz, né? O meu trabalho seria 0. Por que meu trabalho seria 0? Porque eu peguei a cadeira de um lugar, andei, dei a volta no quarteirão e pus a cadeira no mesmo lugar. Se eu colocar a cadeira no mesmo lugar, eu vou ter um deslocamento igual a 0. E trabalho está relacionado com você mover coisas. Você só realiza trabalho se você move as coisas de lugar. Então, se você pensar assim, hoje eu vou fazer um trabalho. E aí você liga seu computador
e fica o dia inteiro lá no seu computador digitando, fazendo pesquisa, escrevendo, fisicamente você não realizou o trabalho, tá? Quer dizer que você não fez nada? Claro que não. Trabalho é uma grandeza física que vai descrever uma coisa específica, tá? É diferente, por exemplo, de energia gasta, é diferente, por exemplo, de força que você exerceu, tá? Então, quando a gente tem um trabalho igual a zero, não quer dizer que nada aconteceu. Quer dizer que o trabalho é zero, que é essa grandeza física esquisita aí, tá? Então, ó, o trabalho, ele vai ser a força, uma força específica, já vou explicar, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de um determinado ângulo. Olha só que interessante. O trabalho, ele está relacionado a uma força. Então, a gente sempre vai falar o trabalho que a força realizou. Então, se você tem uma situação que você tem várias forças diferentes, você vai ter o trabalho realizado por cada uma dessas forças. Que no fim vai ser uma análise que a gente vai ter que fazer sempre mesmo, tá? Mas a gente sempre vai falar o trabalho da força F, ou o trabalho da força peso, ou o trabalho da força de atrito. É sempre o trabalho de alguém, o trabalho de uma força, tá bom? E o deslocamento é justamente isso aqui que eu falei pra vocês. Nessa situação aqui, o meu deslocamento foi zero. Se meu deslocamento foi zero, o meu trabalho vai ser zero também, tá bom? Então, ó, F é a força, D é a distância, e θ é o ângulo justamente entre o F e o D. Então, a gente vai ter que analisar quem é o F, quem é o D e qual que vai ser o ângulo entre eles, tá? Aumenta a distância e o deslocamento, né? Isso. Ah, desculpa. Obrigada. Olha só que interessante. Trabalho, a gente vai medir em uma unidade de medida que chama joules. Joules, tá? Muito provavelmente vocês já viram essa unidade joules quando vocês vão trabalhar com energia. Acho que todo mundo também viu isso no primeiro ano, tá? Já já a gente vai ver que trabalho e energia no fundo são a mesma coisa, tá? Elas são só formas diferentes de descrever o mesmo fenômeno. Então, trabalho é medido em joules e energia também é medida em joules. Vamos pensar o seguinte, ó, deixa eu vir aqui, exemplos. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Imagina que você tem um movimento horizontal, sem atrito, no qual você esteja fazendo uma força F aqui. E como não tem atrito, essa força F está fazendo esse seu carinha se movimentar para cá. Tá? Então, essa linha verde aqui é a linha do deslocamento. Tá? Ele está se movimentando para lá. Fala para mim, qual que é o ângulo entre essa caneta em rosa e essa caneta em verde? Qual que é o ângulo entre elas? Aqui, isso assim. É zero, né? Tá vendo que uma tá em cima da outra? Se elas tivessem um ângulo assim, ia ser diferente de zero, né? Ou assim. Mas elas têm ângulo igual a zero. Ou seja, nessa situação aqui, o meu θ vale zero. Vamos relembrar. Se elas tivessem, tipo, uma virada para um lado, tipo, é um dos seria próximos 180? exemplos. Sim, é um dos próximos exemplos. Aí seria 180. Tá bom? Você tem algum que é, tipo, acho que seno ou cosseno tem algum que é 1, não é? Tem, Sério? eu vou falar disso cosseno de zero agora. Cenas dos próximos capítulos, e o próximo capítulo é imediatamente. Ó, vamos relembrar o círculo trigonométrico. Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Isso que eu vou falar pra vocês agora, eu não sei, eu não acho que é legal decorar. Eu acho que é legal pensar toda vez. Você já viu o círculo agora com ela também, de verdade. Olha só. Lembra o seguinte, cosseno tá com sono, então tá deitado, seno tá sem sono, então tá de pé. Beleza? Vocês já sabem que isso aqui é um círculo de raio 1, então aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale menos 1, aqui vale menos 1. Ó, de novo, não é um tipo de coisa que você precisa decorar. Você tem que pensar toda vez, tá? Na minha opinião.
Se você tem ângulo igual a zero você vai estar bem aqui, né? Porque a gente vai contando pra cá, né? Aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270, certo? Então, ângulo igual a zero você vai estar aqui. Se você está aqui, percebe que no eixo do cosseno você está exatamente em cima do 1? Ou seja, cosseno de 0 vale 1. Se você quer saber o seno, você vai olhar no eixo do seno. Então, você vem aqui, olha no eixo do seno. Tá vendo que você saiu exatamente em cima do 0? Seno de 0 é 0. Tá? Então, ó, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Vamos olhar para o 90 graus agora. 90 graus é aqui, certo? Parado aqui. Parado aqui assim, certo? Então, vamos lá. Seno de... eu ia começar pelo cosseno. Cosseno de 90 e seno de 90. Cosseno é o eixo consono. Então, você vai olhar aqui para o ângulo de 90 e vem olhar no eixo do cosseno. Tá vendo que você, olhando no eixo do cosseno, você ia estar exatamente no 0? Ou seja, cosseno de 90 é 0. Seno de 90, olha no eixo do seno, você vai estar exatamente no 1. Agora para o 180. Cosseno de 180, seno de 180. Ó. Cosseno do 180, você deu bem em cima da onde? Do menos 1. Então, cosseno de 180, menos 1. Seno de 180, 0. Usando a mesma lógica, agora aqui o 270. Cosseno de 270 e seno de 270. Cosseno de 270 dá 0. Seno de 270, menos 1. Deu para entender? Sim, mas Menta, eu vou usar todas essas informações para quê? Por causa disso aqui, ó. Nessa situação, a gente tem ângulo igual a 0, certo? Daí a gente vai substituir aqui nessa expressão que eu dei, ó. A gente vai ter trabalho, vai ser igual força vezes deslocamento vezes cosseno de 0. Quanto a gente acabou de ver que vale o cosseno de 0? 1. Então vai ficar trabalho igual a força vezes deslocamento vezes 1. Ou seja, se você tem uma situação que a sua força é na mesma direção e sentido que o seu deslocamento, o seu FD cosseno θ vira FD. Mais fácil? Outra situação agora, ó. Imagina que você tem aqui uma força que ela está agindo no sentido contrário do deslocamento. Então, imagina que você tem aqui um deslocamento que está para lá, mas a força que você está fazendo está no sentido contrário, por exemplo, para cá. Um exemplo disso é quando você pega um objeto e joga ele numa superfície. Assim, por exemplo. O que fez ele parar não foi a força de atrito? Ou seja, a força de atrito está contrária ao meu movimento. Eu tenho o deslocamento para um lado e o meu atrito para o outro lado. Assim, beleza? Nessa situação, olha só. O meu deslocamento está para um lado e a minha força está para o outro lado. Qual que é o ângulo entre essas minhas duas canetas? 180. 180. Isso. Então, nessa situação, θ vale 180. Ou seja, o meu trabalho seria força vezes deslocamento vezes o cosseno de 180. Quanto que é o cosseno de 180? Fiz aqui, ó. Menos 1. Menos 1. Ou seja, a gente vai ter menos força vezes deslocamento. Ou seja, se você tem um deslocamento numa direção e a sua força está no sentido contrário, o seu trabalho é negativo. E também, tipo, não tem outro jeito de eu saber esse ângulo aí, se eu não decorar, entender essas circunferências. É, porque assim, 30, 45 e 90. Aliás, desculpa, 30, 45 e 60. E 0, 90, 180 e 270 são ângulos que você tem que saber. Sim. 0, 90 e 180 não tem como, né? Tem que saber mesmo.
Posso... Também. Oi? Eu só não entendi muito bem. Tipo, esse deslocamento, o valor dele vai ser o quê? Normalmente o exercício vai dar pra gente, mas ele vai falar mesmo. Ele vai lá, um cara saiu de uma posição e foi pra outra, né? Isso seria tipo um delta S, não é? Sim, é o delta S. Uhum. Entendi. Eu não sei porque muda de letra aqui, né? Podia ser delta S, mas... Comenta. Oi. Qual que é a definição de trabalho? Oi? Qual que é a definição de trabalho? A definição de trabalho... Então, aí isso é um problema na física. Porque a definição de trabalho é a capacidade de mudar a energia de um corpo. Só que se você vai olhar a definição de energia é a capacidade de realizar trabalho. Elas são grandezas que são redundantes uma na outra, tá? Minha sugestão, guarda trabalho como sendo uma grandeza física que está relacionada com mover as coisas, tá? A melhor definição de trabalho é a energia gasta para você mover alguma coisa, tá? Por isso que tem esse deslocamento e ele é super importante. Mas, por exemplo, eu empurrei, assim, tipo uma caneta. Tá, o trabalho que eu vou achar é o trabalho que eu... Isso, da força que você fez. A força que eu fiz. Mas aí, tipo, vamos supor se fosse outra coisa. Tipo, se uma máquina empurrasse uma coisa, ao invés de ser eu. Aí é o trabalho realizado pela máquina, né? Isso. Sempre tem a ver com alguma força. A gente vai ver daqui a pouco uma situação de queda livre, por exemplo. Numa situação de queda livre, quem está realizando o trabalho é o peso, porque é o peso que está puxando ele para baixo. Ah, entendi. Mas aí o atrito não é, tipo, o trabalho que o atrito fez. O atrito Vai é ter a também. força. Não, mas vai ter. Porque é sempre o trabalho de uma força. Então, quando você... Deixa eu pegar alguma coisa aqui para meu celular. Quando eu pego meu celular e empurro ele, tem o trabalho que eu tô fazendo e tem o trabalho da força de atrito impedindo que eu empurre ele. Então, aqui a gente teria dois trabalhos. Mas aí qual força põe? A força, tipo, no S? Ah, não, depende do que ele pedir. O exercício vai te falar, calcule o trabalho da força, blá, blá, blá. Sabe, qual força ele quiser. Se ele quiser o trabalho da força de atrito, ele vai falar, calcule o trabalho da força de atrito. Mas aí a força de atrito, ela, tipo, ele poderia me dar, por exemplo, o coeficiente de atrito e tal, e a normal, Sim. o peso do objeto descobrir o atrito. Sim, de a força do trabalho. Né? Sim, vai ter isso mesmo, vou fazer. Beleza? Roberta, Oi. você pode mudar ali um pouquinho no desenho da circunferência só pra eu bater uma foto pra depois? Claro, esse aqui vocês já tiraram. Posso tirar daqui? Pode. Maravilha. Pronto, certo? Obrigada. Sucesso, então. Agora vamos só fazer o outro exemplo, que é quando a gente tem um movimento numa direção e o seu objeto, a força perpendicular a ela. Por exemplo, imagina que aqui a gente tem um objeto se locomovendo nessa direção, igualzinho a outra situação. Só que agora eu quero saber o trabalho da força peso, por exemplo. Qual é o ângulo entre esse deslocamento e essa força peso? 90, né? Ó, um tá pra cá, o outro tá pra cá. 90 graus. Cosseno de 90 valia 0. Então, se a gente tivesse força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90, isso aqui ia dar 0. O que isso está significando pra gente? Numa situação que um objeto está se movimentando horizontalmente, o peso não está sendo responsável por esse cara se movimentar. Ou seja, o trabalho da força peso é 0. Então, ó, repara o seguinte. A gente vai ter vários trabalhos diferentes dependendo da quantidade de forças que tiverem nesse problema, tá? Então, nessa situação, o trabalho seria 0 porque eu estou estudando o trabalho da força peso. Na situação anterior, que seria, por exemplo, o trabalho da força de atrito, não seria 0. Se a gente tem uma situação de queda livre, olha só que interessante. Queda livre quer dizer que o objeto vai para onde? Para baixo, né? O deslocamento dele ia ser para baixo. E que força que ia estar puxando ele para baixo? A força peso. Nessa situação,
Olha que interessante. Nessa situação, o meu ângulo ia ser 0. Então, a gente ia ter trabalho igual força vezes deslocamento vezes o cosseno de 0. Que força que é essa? O peso. Então, vai ser mg vezes a distância vezes o cosseno de 0, que vale 1. Ou seja, numa situação de queda livre, o trabalho da força-peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Em vez de chamar de distância, eu vou chamar de altura. Daí você fala assim, nossa, professora, essa fórmula parece muito com aquela da energia potencial gravitacional. Não é à toa, tá? Já já a gente vai descobrir que o trabalho da força-peso é igual à energia potencial gravitacional, tá? Deu para entender por enquanto? Sim. Maravilha, então. Vamos fazer rapidinho o... deixa só eu explicar mais uma coisa para vocês e daí a gente já vai para os exercícios, olha só. Posso tirar essa folha daqui? Menta, só uma coisa. Nesse exemplo que você deu de cima, falar que o trabalho da força-peso deu 0, é o mesmo que falar que então, tipo, a força-peso não contribuiu para nada? Ela não contribuiu para o movimento do objeto, é isso mesmo. É isso mesmo. Beleza? Então, quando der um trabalho igual a 0, significa isso? Que... Fisicamente é esse o significado, que essa força não contribuiu para o movimento dele. Tem provavelmente outra força empurrando aqui. Beleza? Posso tirar essa folhinha? Deixa eu só tomar uma água aqui, peraí. Olha só. Existe uma coisa que chama Teorema da Energia Cinética. Que relaciona trabalho e energia, tá? Essa parte da física, como eu falei, é uma coisa meio redundante, a definição de trabalho e a definição de energia. Por quê? Porque a definição de trabalho depende da definição de energia e a definição de energia depende da definição de trabalho. Então, na escola, é bem possível que vocês tenham aprendido essas duas coisas de forma separadas e depois isso juntava, tá? Porque é mais ou menos isso mesmo. Essa parte do Teorema da Energia Cinética é o que junta o estudo de dinâmica com o estudo de energia. Porque o trabalho é igual à variação da energia cinética. Ou seja, olha que interessante. Isso aqui é uma forma da gente relacionar uma expressão que tem força com uma expressão que tem velocidade. Tá? Então, se um exercício estiver te falando a respeito de força e de velocidade, ou você pode tentar resolver por cinemática, que vai ficar muito mais difícil, ou você vai resolver usando isso aqui. Essa expressão ajuda muito, porque você consegue relacionar dinâmica com cinemática, ok? Repara o seguinte, para quem não lembra, energia cinética é mv² sobre 2, e energia potencial gravitacional é mgh, e a energia potencial elástica é kx² sobre 2. A gente vai ver melhor mais pra frente, tá? Isso aqui é um resuminho. Beleza? Vamos fazer exercício? Mas só tem energia cinética ou energia mecânica? Oi? Só funciona com a energia cinética, não funciona com a mecânica? Funciona com qualquer energia, na verdade. É que o teorema chama Teorema da Energia Cinética. Mas você pode usar para energia potencial, você pode usar para energia potencial elástica, pode usar para qualquer uma. Beleza? Tá, mas tem que usar uma de cada vez, né? Uma de cada vez. Tá bom. Obrigada. Tinham printado? Posso tirar daqui? Bom, se ninguém se opõe, suponho que sim. Ó, gente, tem alguns exercícios aí na lista.
Ô, Laura, depois você lê o começo do exercício 2, só pra você dar risada do nome dos personagens, tá? Mas eu vou começar pelo exercício 3. Oscarito e Anquito. Meu Deus, gente, pra quê? Deve ser alguma referência cultural que a gente não pegou, né? Enfim. Ó, vou começar pelo exercício 3, que ele diz o seguinte. Ah, era 30 graus. Bom, já foi. Na figura, sob a ação de uma força de intensidade 2 newtons, constante e paralela ao plano, o bloco percorre 0,8 metros. Então, esse é o deslocamento dele aí. Ao longo do plano, com velocidade constante. Velocidade constante. Beleza? G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Admitindo-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando-se o atrito, são dados seno de 30 igual a cosseno de 60, que vale 0,5, e cosseno de 120 igual a menos 0,5. Ele está perguntando para a gente duas coisas. Letra A massa do bloco, e letra B, trabalho realizado pela força peso desse bloco aí, tá bom? Então, a letra A, ela é, na verdade, uma questão de lei de Newton. A gente só vai usar trabalho na letra B, tá? Por que eu escrevi isso aqui, ó, essa parte aqui da velocidade constante? Porque isso é importante, tá? Pelo seguinte motivo. Se a velocidade é constante, a gente não tem força resultante. A força resultante é igual a zero. Ou seja, a força que a pessoa está fazendo aqui para cima, para mover esse objeto, vai ser igual a P seno θ aqui. Lembra que aqui a gente vai ter duas forças, P seno, aqui a gente vai ter P cosseno, e aqui a gente vai ter a normal. Se a velocidade é constante, a gente não tem força resultante. Se a gente não tem força resultante, P seno de θ é igual a força F. P seno de θ vai ser mg seno de θ é igual a F. A gente sabe o seno, que aqui é seno de 30, né? Já tem aí no desenho de vocês, né? Eu que escrevi θ. Peraí, Mensa. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa, eu perdi essa parte. Claro. Quando você fala que a velocidade é constante, as forças normal e peso se anulam? Não. Significa, ó, que eu não tenho força resultante nessa direção aqui. Lembra que antes a gente fazia quem ajuda menos quem atrapalha? A gente vai continuar fazendo isso. Só que se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, lembra que força resultante é massa vezes aceleração? A força resultante vai ser igual a zero também. Ou seja, quando a gente fizer quem ajuda menos quem atrapalha, ó, não seria F menos P seno? Isso ia dar zero. Ou seja, passa para o outro lado. F é igual a P seno. Eu só pulei essas passagens, tá? Fiz o seguinte raciocínio. Se eu tenho velocidade constante, eu não tenho força resultante nessa direção. Se eu não tenho força resultante nessa direção, quem está puxando para um lado tem que ser igual a quem está puxando para o outro lado. Ou seja, F é igual a P seno. Tá bom. Beleza, obrigada. Imagina. Então, isso vai ficar M vezes 10, vezes seno de 30, que ele me deu, que é 0,5, igual a força que ele me deu também, que vale 2. Então, isso daqui vai ser M vezes 5 é igual a 2. Passo para o outro lado, M vai ser igual a 2 quintos. Já fiz essa conta em casa, isso dá 0,4. Beleza? Então, a massa desse cara aí é 0,4 quilogramas. Agora, a gente vai usar o conceito de trabalho, tá?
uso de outra cor aqui. Gente, vamos pensar o seguinte. Na letra B, ele está perguntando explicitamente o trabalho realizado pela força peso. A gente não quer qualquer trabalho, não é o trabalho da força F, é o trabalho da força peso. Beleza? Da força peso. Então, isso aqui vai ser, na verdade, o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo, que é o que a gente vai ter que descobrir. Eu vou colocar uma outra letra aqui, vou colocar alfa, tá? Vamos pensar o seguinte. A força peso aponta sempre para onde? Pro centro da Terra. Aqui vai ser a força peso. E aqui está o meu ângulo de 30 graus, beleza? O meu deslocamento, ó, vou fazer ele aqui em azul. O meu deslocamento é para cá, ó. Isso não é um vetor, isso é só um símbolo de deslocamento, tá? O meu deslocamento... Aumenta. Ele já deu o seno de 120. Então, tipo, se tivesse uma questão, tipo, aberta, eu já podia já jogar o seno de 120 sem ter que ficar justificando? Pode. Eu tinha que... É que eu vou justificar porque eu preciso justificar, né? Mas se você quiser fazer Não, direto... sim, só que, tipo, numa questão aberta. Se eu só colocar, eles vão ficar, tipo... Olha, eu acho que você teria que justificar de onde você colocou esse 120. Porque nessa situação, o 120 ele não é super intuitivo, tá? Tá. Gente, ó, por uma questão de semelhança de triângulo, que não é uma demonstração super fácil de fazer, mas eu já tinha falado dela para vocês na outra aula. Quando a gente tem um ângulo aqui, este ângulo é a mesma coisa que ele tivesse aqui, ó. Então aqui seria 30 graus. Tá? Então se aqui vale 30 graus, aqui também vale 30 graus. E era isso aqui que a gente usava para fazer o P cosseno e o P seno, lembra disso? Esse ângulo está aqui. Vamos pensar o seguinte. O ângulo que vai aqui é o ângulo entre o peso e o deslocamento. O peso está aqui, o deslocamento está aqui. Então, na verdade, o ângulo que a gente quer é esse, ó. Esse aqui é o nosso ângulo alfa, tudo isso aqui. Isso aqui é uma reta mas normal. aí é só fazer 90 mais 30. Ah, nem é tão difícil, então, por aí. Não é difícil, é que não é intuitivo, não é tipo bater o olho e saber, sabe? Ó, aqui vale 30, isso aqui é uma reta, duas retas perpendiculares, então com certeza vale 90 graus. Então aqui vai ser 30 mais 90, que vai dar 120 graus. Então vai ser só substituir. Trabalho da força-peso, então, vai ser o peso, que vai ser a massa vezes o deslocamento, 0,4 vezes 10 vezes 0,8 vezes o cosseno de 120, que ele já deu no enunciado, ok? Então isso aqui vai dar, trabalho da força-peso vai ser 4 vezes 0,8 vezes meio. Menos, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que 4 dividido por 2, que dá 2. 2 vezes 0,8 menos 1,6 joules. Deu pra entender? Calma aí, por que você colocou menos mesmo? Porque era cosseno de 120. Cosseno de 120, o enunciado deu pra gente que valia menos meio. Ah, é verdade. Beleza? Tá, peraí, deixa eu puxar uma. Ô, Menda, mas por que você fez o ângulo entre essas duas forças? Essa é a definição de trabalho. Na definição de trabalho, você sempre vai fazer o ângulo entre a força que ele estiver pedindo e o deslocamento. Percebe o seguinte, ó, nessa situação a gente tem duas forças importantes. O peso e a força F. Ele podia ter pedido o trabalho da força F. Se ele tivesse pedido o trabalho da força F, ia ser F vezes deslocamento vezes cosseno de zero.
né? Ele podia ter pedido o trabalho da força normal, que com certeza ia ser 0, porque a força normal nunca realiza trabalho, tá? Ele podia ter pedido vários trabalhos diferentes, que é o único trabalho, aliás, a única dificuldade que a gente ia ter ia ser calcular o ângulo, tá? Então, esse ângulo sempre vai ser entre a força e o deslocamento. Se ele tivesse pedido a força F, esse ângulo ia ser 0. Se ele tivesse pedido a normal, esse ângulo ia ser 90. Como ele pediu a força peso, esse ângulo é 120. Ok? Entendi. Obrigada. Imagina. Gente, eu vou ao banheiro rapidinho, tá? 1 minuto. Se fosse, Oi. se a força fosse tipo atrito, seria 180? Acho que sim. Aí seria a força. Pera, depende. O ângulo. Ele falou pra que lado que tá o deslocamento? Não, Assim. falou, pra direita, pra cima. É só olhar na Ah, foto. se ele falou que tava indo pra cima, aí sim, aí seria 180. Por que ela disse que a força normal nunca vai realizar trabalho? Não, mas é que tipo. Eu também, mano. Tipo, eu só notei. Tipo, força normal na realidade. Eu não entendi, tipo, quando ela falou, eu achei que ela disse também que o ângulo da normal vai ser sempre 90, nesse exemplo aí. Isso eu entendi, só por que ela disse que nunca vai efetuar trabalho. Porque eu pensei tipo É assim, porque, nossa, tipo, pensa assim, ó. Ó, pensa assim, a normal só vai ter a normal quando, tipo, o objeto estiver em contato com alguma superfície. Então, tipo, como é que ela realiza trabalho? Aí seria, tipo, a força um elevador. que alguém, será ou a máquina, ou alguma coisa tá aplicando, sabe? Mas aí eu não sei. Eu acho Eu que eu acho que entendi é isso. uma força de repulsão. Tipo, ela não faz trabalho. Tá. É, Gente, vamos pensar um pouquinho. Por que a força normal não realiza trabalho? Porque a força normal, ela sempre faz 90 graus com a superfície, não é? E normalmente o deslocamento é na direção da superfície, aliás, no mesmo sentido da superfície. Então a força normal, por definição, como ela sempre faz 90 graus, a gente sempre vai ter cosseno de 90. Cosseno de 90 é sempre 0. Ô, Menta, mas você não trabalha igual a zero, que a força não ajudou em nada o movimento? Isso. A força Mas- normal nunca ajuda no movimento, ela só tá lá. Mas e, por exemplo, num elevador subindo Ah, isso. Na situação do elevador, a força que está sendo responsável é a força que está puxando o elevador ou empurrando o elevador. A gente calculava a normal porque a normal era a sensação que a gente tinha. Se você sabe, quando aqueles exercícios da balança dentro do elevador, a balança dentro do elevador está medindo a sensação que a gente vai ter. Não necessariamente a força que está movendo o elevador. Entendi. Mas aí nessa situação, então, não seria o trabalho da normal, seria o trabalho de uma força que está puxando o elevador. Isso, o trabalho da normal seria 0, a gente calcularia o trabalho dessa força. Beleza? Posso tirar essa folhinha daqui? Beleza, então. Agora eu vou falar para vocês uma coisa importantíssima, que é a parte de gráfico. Deixa eu só virar minha folha aqui. Quando a gente tiver um gráfico, Geralmente é a área do gráfico, as coisas. exatamente, eu adoro isso na física. Se a gente tiver um gráfico de força por deslocamento, olha só, se isso aqui fosse um retângulo, se fosse a área de um retângulo, por exemplo, uma coisa assim, a área disso aqui não ia ser justamente força vezes deslocamento? Força vezes deslocamento. Se eu fosse fazer a área desse negócio aqui, a área dele. Ou seja, a área ia ser numericamente igual ao trabalho. Força vezes deslocamento, força vezes deslocamento. Mas isso não vale só para um retângulo. Isso vale para qualquer gráfico. Então, ó, deixa eu fazer uma outra curvinha aqui. Imagina que você tem uma curva qualquer aqui. Você vai fazer a área dessa curva.
Normalmente vai ser retângulo ou triângulo ou trapézio, tá? Não vai ser nada muito diferente disso. E aí a gente vai fazer que a área é numericamente igual ao trabalho realizado. Só que atenção, tem que ser um gráfico de força por deslocamento, tá bom? Não pode ser de outra coisa. Aumenta, isso é só quando o cosseno do ângulo der 1, né? Não, em qualquer situação. Só que normalmente, quando for um exercício de gráfico, já vai ser horizontalmente. Isso aqui já vai dar 1, tá? Já vai ser cosseno de 0. Mas é porque na escola a gente não aprende uma situação quando o gráfico é uma curva, por exemplo. Na escola a gente não aprende a calcular curvas. A gente sempre aprende ou reta, né? Ou triângulo, ou quadrado. Então tá relacionado com isso, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Isso aqui sempre vai ser então cosseno de 0, que vai dar 1, tá? O que é o importante? Que a área vai ser numericamente igual ao trabalho. Vamos fazer exercício? Peraí. Não tinha dúvida, deixa eu só. Pode falar. Calma, pode. O quê? Pronto. Já posso. Uhum. Então vamos lá. Vamos começar pelo exercício 4. Eu vou precisar, gente, que vocês corrijam o exercício 4 aí. O gráfico dele não está correto na apostila. Eu vou desenhar o gráfico correto aqui. Menta. Uma coisa completamente nada a ver, mas a UFU tem vestibular próprio. Antigamente só. Todas as universidades federais tinham vestibular próprio, assim, na minha época. Por exemplo, eu fiz o vestibular da UFSCar. Mas depois que o Enem foi instituído como o método para entrar nas universidades federais, daí não teve mais. Acho que pouquíssimas federais ainda têm vestibular próprio. Porque eu vi em algum lugar esses dias, tipo, inscrição pro vestibular, sabe, vestibular de inverno da UFO? Eu fiquei tipo, nossa, não sei. Então talvez eles ainda tenham. Não sei te falar, viu? Teria que E dar eu nunca vi um exercício tipo UFO, aí eu fiquei tipo, gente, Eu vai já ser. vi uma coisa do UFSCar, mano. Eu fiquei tipo, como assim? Eu prestei vestibular da UFSCar. Inclusive, naquela lista de movimento circular, que no fim a gente não fez ainda porque é do plantão, tem um exercício que caiu no vestibular que eu prestei, lá em 1800. A gente tem que remarcar esse plantão. Isso, lá em 1500, quando eu prestei vestibular, sabe? Nossa. Bem antigamente, quando... Isso. Na minha época era tudo mato. A gente fazia vestibular com tinta de índio, tipo, Pintura rupestre. urucum. Usava urucum pra escrever no vestibular. Exato. Para de rir, ó. Não, tô falando com a Luísa que tá aqui comigo, com a patroa. Vamos lá, pessoal, exercício 4. Esse é o gráfico correto, tá? Ele não é um gráfico contínuo. Ele tem essa descontinuidade aqui, tá? Ó, o gráfico começa aqui, depois ele vem aqui pra baixo, depois ele vem aqui pra cima, tá? Acho que eu só errei aqui, tá? Ele para no 6, ele não continua depois do 6, tá? Então vamos lá. O gráfico a seguir apresenta a força aplicada em um móvel de 3 kg, vou anotar aqui a massa dele, 3 kg, em função da posição ao longo do eixo X. A força age na direção do eixo X é positiva quando o seu sentido é o mesmo do X crescente. Ou seja, ele está falando que a força é horizontal e positiva na mesma direção do movimento. Abandona-se o móvel em x igual a 0 com velocidade nula.
Ou seja, a velocidade inicial dele é 0, tá? Então, velocidade inicial nula. Então, a gente tem V0 igual a 0. E ele está perguntando para a gente, determine a velocidade do móvel quando ele passa no 2 e no 6. Então, a gente quer V em x igual a 2 e V em x igual a 6. Beleza? Ó, nesse exercício aqui, a gente vai usar dois conceitos que eu expliquei. Primeiro, o que o trabalho é igual à variação da energia cinética, e depois que o trabalho é numericamente igual à área do gráfico, tá? Então, primeira coisa, ele quer saber em x igual a 6. Então, eu vou separar esse exercício em dois, tá? Desculpa, primeiro a gente vai fazer em x igual a 2. Eu vou separar esse exercício em dois. Primeiro para x igual a 2 e depois para x igual a 6, beleza? Então, vamos olhar primeiro só para o exercício x igual a 2. X igual a 2, ó, quando x vale 2, o F vale quanto? 12 newtons, beleza? Ó, por isso que do jeito que o gráfico tá aí na apostila, ele fica confuso, porque no 2 você não sabe se ele tá aqui ou se ele tá aqui, mas na verdade no 2 ele tá aqui. Quando x vale 2, então... Falando nisso, tipo, na segunda partezinha ali, o intervalo aberto fica no eixo x ou no de baixo? Peraí. Aqui não vai fazer diferença, porque aqui ele vai calcular até o 6. O problema era aqui. Tá? Nesse aqui não vai fazer diferença pra gente. Olha só. Então, pro x igual a 2, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente sabe que o trabalho é numericamente igual à área. Vamos calcular essa área aí, então. A área vai até onde? Ó, tá vendo que no 2 está aqui, a minha força? No meu x igual a 2, a força vale 12. Então, a área que eu vou calcular é essa daqui, ó. Só até aqui. Porque a área é a área formada pelo gráfico de força vezes deslocamento. Então, nessa situação aqui, vai ser 12 vezes 2, que também é conhecido como 24, ok? Essa minha área vai ser 24. Mas a gente também sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Como que eu sei que eu tenho que usar isso aqui? Poxa vida, ele não está me perguntando velocidade? O único jeito de eu relacionar velocidade com força e deslocamento é usando o teorema da energia cinética. Tá? Então, a gente vai ter trabalho é igual à variação da energia cinética. Quanto vale o trabalho? Já descobrimos, 24. Variação da energia cinética vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Se o cara saiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Então, vai ser 24 m. Velocidade final ao quadrado dividido por 2 menos m. Velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Como ele saiu do repouso, então, isso aqui vai ser 0. E vai ficar 24 é igual a massa que ele me deu, que é 3, vezes v ao quadrado dividido por 2. Passa para lá, v ao quadrado vai ser 2 vezes 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 vai dar isso aqui vezes 2, isso aqui vai dar 16. Então isso aqui vai dar V igual a raiz de 16. Isso vai dar 4 metros por segundo, ok? Deu para entender? Deu para entender, pessoal, o que eu fiz? Ó, primeiro, calculei a área. Depois, igualei com a energia cinética. A cinética inicial é 0 porque o cara partiu do repouso, ele me falou do enunciado. A massa a gente sabia
Passei esse 2 para lá multiplicando, esse 3 para cá. 2 vezes 24 dividido por 3, 24 dividido por 3 deu 8, 8 vezes 2, 16, raiz de 16, 4. Ok? Mas você pode, tipo, já arriscar essa energia cinética inicial, tipo, totalmente? Posso, ó, porque a velocidade inicial não é zero? Quanto que é 0 vezes m? Zero. 0 dividido por 2? Zero. 0. Então vai ficar isso aqui menos 0. Ah, tá. Ok? Beleza. Deu pra entender? Maravilha, então. Ó, eu quero que a segunda parte desse exercício, ou seja, a velocidade em x igual a 6, vocês tentem fazer. Pode ser? Você tem 2 jeitos diferentes de fazer. Quando você vai comparar com a energia cinética, você pode fazer que o movimento começou aqui e terminou aqui, e aí você considera como inicial essa e final essa, só que daí você vai ter que calcular a área de todo mundo, essa área menos essa área aqui, ou você considera que o movimento começou aqui e terminou aqui. É outro jeito de fazer. Só que daí você vai considerar velocidade inicial como sendo 4 e velocidade final como sendo o que você quer aqui. São 2 jeitos diferentes de fazer. Pode ser? Vocês tentam fazer? É que eu queria fazer o 5, que Não, é mas pera, eu não entendi. Como que eu descubro a área do quando é 6? Porque tá no 0, né? Oi? Porque a força é 0 no 6, não é? Isso. Daí, ó, vai ser essa área aqui, ó. Ó. Aqui, a gente já sabe que vai ser menos 3, certo? Mas eu não entendi ainda porque, tipo, você foi desde o 2. Porque você quer descobrir a velocidade inicial? Você quer descobrir a velocidade final quando o cara tá aqui. Você pode analisar o movimento todo, só que daí você vai ter que fazer essa área que é positiva, menos essa área que é negativa. Porque se tá pro lado negativo, vai ser negativa, porque aqui vai ser menos 3, tá? Esse é um jeito de fazer. Esse mesmo caminho que eu fiz, só que em vez de analisar esse ponto, você analisa tudo, para nesse ponto aqui. Esse é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer, você analisa como se o seu movimento começasse aqui, ó. Como se o seu gráfico começasse nesse pedaço. Ou seja, com a sua velocidade, com o seu deslocamento aqui. Por que eu tô falando que eu achei esse jeito mais fácil? Porque daí você calcula só essa área. Daí aqui vale 3. Quanto vai valer aqui, ó? Vamos pensar. Ele foi até o 5,5. Esse trecho aqui, não foi, ó? Você vai fazer 5,5 menos 2, que vai dar 3,5. Mas vocês não querem descobrir do 6? Não tem que fazer 6 menos 2? Isso, mas aqui a área desse pedacinho vai ser 0. Do 5,5 até o 6, tá vendo que ele tá no 0? Não, aqui, verdade. A área nesse pedacinho vai ser 0. Tá, agora entendi. Mas, ó, é para dar o mesmo resultado. Se você considerar o movimento todo, ou se você considerar só esse pedaço. Eu acho esse pedaço mais fácil, porque aqui você vai calcular só essa areazinha aqui, tá? Daí ia ficar fácil, ó, só essa areazinha ia dar menos 3 vezes 3,5. E do outro lado você ia ter energia cinética final menos inicial. A final é o que você quer, a inicial você vai usar esse valor aqui, tá? Posso fazer o exercício 5? Aumenta, mas eu não consegui muito bem essa área ainda. Porque, tipo, não era pra ser 0, então, a área, já quando passa no 6. Então, não, pelo seguinte motivo. A área do 5,5 até o 6 é 0. Isso você pensou certo, porque tá em cima do 0. Só que esse pedaço aqui, ó, esse retângulo, ele não tem área 0. Ele tem uma área diferente de 0. E é essa área que a gente vai calcular. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Tá?
Então, ó, por que isso acontece? Porque o movimento não é só o 6, ele tem um deslocamento antes. E é esse deslocamento que a gente quer saber. Que vai do 2 ao 5,5. Pera, mas aí o V0 seria 4. E o V inicial. Não, E o final é o que você quer. o final é o que eu quero. Uhum. Mas aí isso não seria o trabalho. Tipo, entendi muito bem. Isso não seria o trabalho de até o 5,5? E você não quer saber. Não. Ó, vamos pensar o seguinte. Nesse trecho aqui, do 5,5 ao 6, você tem força? Não, a força é igual a 0, não é? Nesse trecho aqui, você não tem trabalho. Se você não tem trabalho, você não vai ter a área do gráfico. Nesse trechinho aqui, do 5,5 ao 6. Só que do 2 ao 5,5, você tem força e você tem deslocamento. Tá? Então, isso que você pensou faz sentido nesse pedacico aqui, ó, do 5,5 ao 6, tá? Antes você vai ter deslocamento, você vai ter força e vai ser esse aqui que você vai calcular. Mas resolve com a gente isso aí. Ai, tá bom, resolvo. Pera aí. Então. Só que daí não vai dar tempo de eu fazer os 5, tudo bem? Tudo. Então tá. Aí o 5 fica. Não, daí todos os Fica pra outros próxima aula, o 5. vai ficar o 1, o 2... É, sim. Então, aqui ainda tem mais coisa nessa aula. Ainda tem a parte de potência e de rendimento. Mas a tarefa a gente só faz. Ah, tá. Então quais exercícios dá pra gente fazer? Ó, dá pra vocês fazerem o 1, o 2 e o 5. E a letra A do 6. resto não. Não, a letra A do 6 dá pra fazer. O 7 dá pra fazer. É, só, o resto já é potência. Tudo potência. Tá. Posso tirar essa folhinha aqui pra eu fazer a letra B aqui embaixo? Pode. É que essa folha ficou toda Pode. manchada. Aí. Vamos lá, então. Letra B. Na letra B, eu quero saber a velocidade em x igual a 6 metros. Beleza? Então, eu vou pegar aqui meu gráfico, ó, e eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz ali no outro exercício. Que o trabalho é numericamente igual à área. Então, eu vou começar calculando essa areazinha aqui que eu fiz em, sei lá que cor é essa, laranja. Então, a gente vai ter base vezes altura, 3,5 vezes menos 3. Se fosse 3 vezes 3 ia dar 9, com mais 1,5, então isso vai dar 10,5. Então, o nosso trabalho vai ser menos 10,5. Beleza? Agora a gente vai falar que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Beleza? A variação da energia cinética vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, m v final ao quadrado sobre 2 menos m v inicial ao quadrado sobre 2. Beleza por enquanto? Continuar aqui em cima, ó. Então, o trabalho a gente acabou de calcular menos 10,5. Beleza? Isso aqui vai dar 3 vezes v final ao quadrado sobre 2 menos, eu estou considerando como se meu movimento tivesse começado aqui. Então, a minha velocidade inicial é 4. Então, a gente vai ter 3 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. A gente já sabe quanto dá essa conta, ó, porque a gente já fez ela aqui meio que ao contrário, né? A gente tinha feito isso já. Menos 10,5 vai ser igual a 3 vezes VF ao quadrado sobre 2, menos, ó, 4 ao quadrado vai dar 16, então isso vai ser 3 vezes 16 sobre 2. 16 sobre 2 vai dar 8, 8 vezes 3, 24. Então 10,5 vai ser 3 VF ao quadrado sobre 2, menos
24. Pego esse menos 24 e passo somando. Menos 10,5 mais 24 vai ser igual a 3VF ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai dar 13,5. 13,5 vai ser igual a 3VF ao quadrado sobre 2. Passo 2 para lá, passo 3. VF ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 13,5 dividido por 3. Aqui embaixo já não dá para enxergar, né? Deixa eu continuar aqui, então. VF ao quadrado vai ser igual a, ó, se fosse 13 vezes 2, ia ser 26, mas tem mais o meio, então vai dar 27, isso. E vai dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Então, VF vai ser raiz de 9. VF é 3 metros por segundo. Ok? Para quem tinha começado a pensar nesse exercício, era assim mesmo que vocês tinham imaginado? Sim. Mas beleza, Menta. Muito obrigada, viu? Imagina. Ó, então vocês anotaram aí os que são para fazer para semana que vem? Sim. Sucesso, então. Sim. Ô, Laura, você não ia remarcar o plantão lá? Você falou com o Rafa, não falou? Eu vou falar com o Rafa. Eu falo agora. Eu tinha esquecido de falar com ele. Ok. Só que aí, tipo... eu vou falar com ele, ele provavelmente vai falar pra falar com você. Aí... pode ser, tipo, depois dessa aula? Poderia. De terça-feira tá tranquilo pra mim. Tem alguém que não pode? Pietra? Tudo bem? Daniel? Oi. Eu acho que eu posso. Quando? Pera. Na terça-feira que vem, depois dessa aula. Posso. Eu acho que eu posso também. Alguém sabe se a Júlia pode? Ou se ela não pode? Eu acho que pode, Eu mas... acho que ela não pode. Deixa eu olhar aqui, André. A gente já não Luiz falou Paulo. disso? Será? Oi. Você pode? Quando mesmo? Terça-feira... Nossa, vocês prestam atenção nas coisas que eu falo. Terça-feira que vem, depois da aula. Terça? Hoje é terça? Hoje é terça? É, de terça. Tá. Ana? É o Luiz falando? É. Nossa, Luiz, faz tanto tempo que eu não escuto sua voz. Eu levei um vácuo da Ana. Cecília. Ela não respondeu. Aí ela disse que pode, tá. Aí só tem que ver se a Júlia pode. Bom, daí Aí vocês... eu falo com o Rafael. Maravilha, então. Então, Bom, tá. gente. É 1 hora o plantão? É, Tá. tá bom? Então, boa semana pra vocês, bons estudos. Qualquer coisa, tamo lá no grupo. Tá bom. Tá Tchau, bom? Beijocas, tchau, tchau. Tchau, gente. tchau. Tchau, gente. Fechou? Você não tem que mudar de gravar? Ah, não, esqueci de parar de gravar. Ah, tem que ver. Tem gente Parar a editando. gravação.